amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada. Me perdoe o horário, perdoe os trajes, acabei de chegar de uma obra de emergência, fui fazer um encanamento, uma parede, um reboco, enfim. Graças a Deus deu tudo certo lá na obra, mas foi o tempo de eu chegar aqui, sentar, ler o devocional, fazer um estudo aqui da palavra rapidinho, um resumo, né, de tudo que o Espírito Santo me falou através desse devocional hoje, lembrando aqui de momentos em que passei, né, vivendo as situações que relatam o devocional de hoje, que fala sobre as feridas da alma, né, que muitas vezes, queridos, temos feridas, né, temos traumas, vivemos situações que nos adoecem, né, e muitas vezes a medicina não consegue nos ajudar, né? A psicologia, lógico que a medicina, a psicologia, os medicamentos têm o seu valor, né? Mas tem momentos que as enfermidades são na alma, as enfermidades são tão profundas que nem ninguém, nem ser humano, nem medicina, nem psicologia, nem medicações conseguem curar, né, essas enfermidades da alma, essas enfermidades espirituais, né? Eu sei, estou falando com toda a propriedade com vocês, porque já passei por isso, já vivi isso em 2010, de 2010 até mais ou menos 2013, 14, eu sofri com esse tipo de situação, né? Medicações não resolviam, o médico passava sertralina, fluoxetina, vários tipos de medicação, né? Rivotril, diazepam, muitos nomes, né, de remédios me foram passados, muitas receitas, tarja preta, e eu cheguei a comprar, cheguei a adquirir essas medicações e só me faziam piorar. A fluoxetina era um comprimido que eu tomava, dividia em 4 partes de um miojo, né, para tentar comer um miojo, e não descia nem a 4ª parte de um miojo. Minha cabeça ficava enorme, inchada, queridos. Eu não tinha reação para nada, era como se aquilo anestesiasse tanto o meu cérebro quanto minha garganta, meu estômago, tudo. Não descia nada, era terrível, e eu não dormia, e eu não pensava, era muito terrível aquela enfermidade. Foi uma enfermidade espiritual, uma ferida na minha alma que nasceu, né, devido a uma situação que eu já carregava de infância. Não vou poder contar para vocês tudo, né, com detalhes, mas na minha infância eu já procurava reconhecimento, né, dos meus pais. Eu me dedicava muito, comecei a costurar com 9 anos de idade, né, querendo receber elogios, que o elogio que minha mãe fazia, né, quando eu costurava, quando eu fazia bastante ali os cintos, quando eu produzia, me fazia muito bem. Então eu me dedicava, dava o meu melhor, e assim eu cresci, e assim eu casei, e assim eu fui fazendo cada dia o meu melhor, né, em busca de elogios, e muitas vezes nós não encontramos, né, os elogios das pessoas que estão ali conosco, e por causa de um elogio de uma pessoa que veio de fora no momento errado, eu adoeci, a minha alma adoeceu, aquela ferida da infância, né, que não tinha sido curada, acabou inflamando, e aquilo me trouxe agonia, angústia, desespero, insônia, né? E essa ferida na alma somente o Senhor Deus pode curar, né? E nós precisamos orar, buscar discernimento do Senhor para saber o que está nos adoecendo, o que está causando, né, aquela insônia, aquele problema, né, aquela taquicardia, aquela falta de ar, aquilo tudo que a ansiedade nos causa, né? E o devocional de hoje está falando sobre isso. Eu vou parar de falar um pouquinho sobre mim, porque são muitas coisas para dizer, mas o que eu posso dizer para vocês, queridos, que a cura está em Cristo, né? Em Salmo diz assim, Salmo 103:3, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e cura todas as nossas enfermidades, né? Ele é o nosso remédio, Ele é o médico dos médicos, não querendo fazer
pouco caso, né, da medicina, da psicologia, não, tudo tem o seu valor, né, mas tem situações, queridos, que são feridas, que são doenças, enfermidades espirituais que só são curadas no altar do Senhor, com um relacionamento profundo e sincero com Deus, numa entrega total da nossa vida, da nossa alma, e assim nós recebemos a cura e estou curada há muitos e muitos anos para a glória do Senhor, né? E Salmo 103 nos lembra que Deus é aquele que perdoa, que sara, né? Ele alcança aquilo que ninguém consegue alcançar. Ele conhece as feridas que escondemos, os traumas que não contamos, as dores que aprendemos a disfarçar e as áreas que colocamos debaixo do tapete. E quando Deus nos chama para um tratamento, Ele não nos chama para condenação, Ele nos chama para restauração, né? Jesus declarou em João 14,6 que Ele é o caminho, né? Ele não disse que era um dos caminhos, Ele disse que Ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Ele é a porta, Ele é quem nos conduz ao Pai, né? A nossa frase do dia de hoje diz assim: Jesus é o caminho perfeito que leva você direto para o coração de Deus Pai. Aleluia, Ele é o caminho perfeito, queridos. Ele é a cura para as nossas enfermidades, né? O Senhor, Ele é o que perdoa, né, as nossas iniquidades e cura as nossas enfermidades, sara as nossas feridas, né? O título é O Caminho é um Só. E a frase do dia, né, diz que Jesus é o caminho perfeito que nos leva direto para o coração do Pai, né? E Ele é que nos leva ao Pai, e Ele que nos restaura. E a palavra-chave de hoje é restauração. E restauração é deixar de procurar atalhos para a alma e voltar ao único caminho, Jesus. E o caminho é um só. Quando permanecemos nele, até as áreas mais feridas da nossa alma, né, encontra restauração. Quando colocamos as nossas ruínas nas mãos de Deus, Ele começa a construir algo novo. Há feridas que o mundo consegue amenizar. Tratamentos alternativos podem anestesiar a nossa dor, mas só Jesus pode curar definitivamente. A restauração começa quando a fuga termina. Deus é especialista em restaurar aquilo que pensamos, né, que não tem mais jeito. Né, quando eu pensei que não tinha mais saída, mais jeito, porque nenhuma medicação me, né, trazia benefícios, bons resultados, me faziam ficar pior, me faziam dormir menos ainda. Né? O farmacêutico disse que o diazepam fez efeito contrário em mim, que ao invés de eu dormir, eu ficava tendo alucinações. Né? Teve uma noite que eu passei mal a noite inteira, eu tinha tomado aquele diazepam. E quando amanheceu, minha mãe falou: ai, filha, você dormiu bem, né? Que você tomou um remédio. Eu falei: mãe, não dormi nada, eu tô exausta. Eu passei a noite inteira fazendo mudança no meio da lama, né? Fazendo mudança em cima do cavalo, e o cavalo estava atolado na lama. E eu passei a noite inteira colocando a geladeira em cima daquele cavalo, e aquela geladeira caía naquele lamaçal e aquele atoleiro. Né? Então, os remédios não me ajudavam, queridos, me faziam ficar com mais alucinações, mais problemática ainda. Então, eu não quis, né? Eu não me dei, não deu certo, graças a Deus que não deu certo aquelas medicações, né? Porque a minha cura não estava, né, com medicações, a minha cura estava no altar, nos pés do Senhor, né? Onde a gente detecta a nossa fragilidade, nossos traumas, nossas dificuldades, e entrega ao Senhor, e Ele nos traz a cura, a restauração. Aleluia. E a leitura diz assim: o Evangelho é o poder das boas novas, e Jesus é capaz de transformar, de restaurar até mesmo as situações mais difíceis. Por isso, não se preocupe se o seu dia, sua semana, seu mês, seu ano não começaram bem, porque com Jesus tudo pode mudar. Em Eclesiastes 7:8, a Bíblia nos diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. As pessoas lidam de forma diferente com os problemas. Alguns admitem sua existência e procuram ajuda,
enquanto outros preferem ignorá-los, o que apenas agrava seu atual estado. Entre tantas alternativas e tratamentos que se apresentam diante de nós, existem problemas que somente Jesus pode resolver. Não que a medicina, a psicologia ou outros métodos sejam inválidos dentro de suas áreas de atuação. Pelo contrário, eles têm o seu lugar de importância. No entanto, existem questões que vão além do físico, além do emocional. Entretanto, estão no campo, né? Elas entram no campo espiritual, né? E a verdade é que a espiritualidade ou o pensamento positivo sem Jesus não tem poder para curar uma ferida. Somente Jesus pode preencher o vazio causado pela ausência de Deus. Somente Ele, queridos. Nem a religião por si só tem o poder de salvar, curar ou restaurar vidas. A verdadeira transformação acontece quando buscamos Deus diretamente e investimos no relacionamento com Ele. Quando falamos de Deus Pai, não existem atalhos, porque o caminho é um só. Ele é Jesus. Não jogue mais para baixo do tapete suas dores e traumas. É hora de enfrentar um verdadeiro tratamento que irá curar você profundamente. E ele está disponível. Basta uma decisão. Renda sua vida ao médico dos médicos e receba a cura e a salvação do que você precisa. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que mensagem maravilhosa. E é verdade. Ele é o médico dos médicos. Nele, queridos, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. Está em Cristo, está em Jesus. E o tempo já se avançou demais. Eu vou fazer uma oração com vocês, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E vamos orar, meus amados. Em nome de Jesus. Senhor Deus, hoje reconhecemos, Pai, que és o caminho. Não queremos mais esconder nossas feridas, nossas dores, traumas, nossas fragilidades. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Colocamos diante de Ti todas as nossas dores e ansiedades. Senhor, perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Cura, Senhor, as áreas da nossa alma que ainda precisam de restauração. Livra-nos, Senhor, de procurar atalhos para aquilo que somente o Senhor pode transformar. Onde houver dor, Pai, traz consolo. Onde houver culpa, traz perdão. Onde houver confusão, traz direção. Onde houver feridas, Senhor Jesus, derrama a Tua cura. Pai, onde houver desespero, estabelece a Tua paz. Nos rendemos a Ti, não queremos apenas conhecer o caminho, mas queremos permanecer no caminho. Que sejas, Pai, o centro da nossa vida. Senhor, a nossa porta, a nossa direção, nosso destino. Entregamos a Ti todo o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Restaura-nos, Senhor, por completo. Conduza-nos ao coração do Pai. Deus amado. O Senhor, o Pai, é o caminho. E só em Ti podemos receber ajuda, Pai. Só em Ti, Senhor Jesus, recebemos a cura definitiva, Deus. Senhor, sabemos que a medicina, a psicologia, a ajuda humana, Senhor, pode até, Senhor, nos ajudar de uma certa forma, mas sabemos, Pai, que a cura definitiva para as feridas da nossa alma somente vem de Ti, Pai. Recebemos, Senhor, a nossa cura hoje. Te louvamos e te agradecemos, Deus, por essa palavra, por esse momento. Deus, alcança o coração de cada amado, cada querido, Senhor, que tem uma ferida, um trauma. Senhor Jesus, que tem sofrido com ansiedades, com insônia, Deus. Traz paz, Senhor. Traz alívio, traz consolo, traz conforto. Senhor, traz luz, traz direção. Tudo, Senhor Deus, que eles tiverem necessidade. Nesta noite, neste momento, nessa tarde, manhã, Senhor, madrugada, que o Senhor possa alcançar cada coração, suprir cada necessidade, Senhor, curar, Senhor, toda a ferida que houver, Senhor Jesus, na alma, que eles possam, Senhor, conseguir
colocar em tuas mãos, Senhor, tirado debaixo do tapete, tudo aquilo, Senhor, que está em oculto e escondido, que possam confessar a Ti e possam ser curados, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Eu te louvo, te bendigo, te agradeço por esse momento, por essa palavra. Amém, amém e amém, queridos. Amém, que o Espírito Santo possa continuar falando em seus corações, em nossos corações, que possamos detectar cada dia mais, né, aonde está o problema, por onde, qual brecha, né, que essa enfermidade espiritual entrou em nossas vidas e que possamos nos lançar, nos jogar nos braços do nosso Pai querido e receber a cura, a transformação, a restauração dele, que é o caminho. E se você está marcando, marque aí o título, o caminho é um só, né? A frase, Jesus é o caminho perfeito, que leva você direto ao coração do Pai. E a palavra-chave restauração. Beijo grande no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.